Vi um anjo descer do céu. Tinha nas mãos a chave do abismo e uma grande corrente. Ele agarrou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. Acorrentou-o por 1000 anos e lançou-o dentro do abismo. Depois, trancou e lacrou o abismo para que o dragão não seduzisse mais as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois dos 1000 anos, o dragão deve ser solto, mas por pouco tempo. É possível que nenhuma parte da Bíblia tenha tido uma influência política, cultural e teológica tão expressiva como esses versículos do capítulo 20 do livro de Apocalipse. Eles relatam um fato de profunda consequência espiritual: o aprisionamento do diabo por um período de 1000 anos. A polêmica maior é saber se esse milênio de ausência do mal absoluto deveria ser interpretado alegoricamente ou literalmente. Os que defendem a interpretação alegórica ou espiritual, dentre eles Santo Agostinho, acreditam que o milênio trata do período posterior à encarnação de Cristo, quando a Igreja iria ser responsável pela propagação dos preceitos cristãos. Nesse caso, o número 1000 representaria apenas a plenitude dos tempos e não deveria ser visto literalmente. Já os que defendem a interpretação literal ou histórica, dentre eles São Jerônimo, acreditam que vai haver um período de 1000 anos na história humana de paz e abundância antes do fim do mundo. A principal justificativa teológica desse milênio inspira-se numa periodização da história humana baseada no relato da criação do Gênesis, dividida em 7 idades, sendo a última a do descanso. Discussões sobre o caráter desse milênio existiram desde os primeiros tempos do cristianismo, mas elas adquiriram um significado mais complexo graças a um monge italiano pertencente à ordem dos cistercienses. Apesar das escassas informações sobre a sua vida, sabe-se que Joaquim de Fiore nasceu no ano 1135, em Celico, na Calábria, sendo filho de um tabelião, provavelmente de ascendência judaica. Exalando o misticismo religioso da era medieval, Joaquim fez, em sua juventude, uma peregrinação à Terra Santa. Enquanto estava em profunda meditação religiosa no Monte Tabor, teve uma epifania que mudou radicalmente a sua vida. Ele afirmou que, quando acordei de madrugada, peguei na revelação de São João. Ali, subitamente, os olhos do espírito ficaram deslumbrados com a lucidez dos acontecimentos, e foi-me revelada a missão deste livro e a concordância com os Antigos e Novo Testamento. Sentindo-se iluminado pela revelação divina, Joaquim retorna à Itália e passa a viver na abadia cisterciense de Sabutina, e após um período de quase 17 anos, torna-se um monge no ano de 1177. Determinado a estudar profundamente a Bíblia, Joaquim aceitou com muita relutância o cargo de abade na abadia de Coraço. Em 1182, conseguiu, por meio do Papa Lúcio III, a dispensa do cargo e retomou a sua rotina de estudos bíblicos. Em 1190, Joaquim fundou a Abadia de Fiore, na região montanhosa da Calábria. Faleceu em 1202, aos 67 anos, sem tempo de ver os seus escritos serem aprovados pelo Papa Inocêncio III. Joaquim dedicou-se incansavelmente grande parte da sua vida aos estudos teológicos. Ele percebeu que a divisão entre a era do Antigo e a do Novo Testamento, vigente no cristianismo, estava incompleta e postulou uma nova era, a do Espírito Santo. Joaquim, com isso, encontrou o sentido da história humana, descobrindo o seu começo, o seu meio e o seu fim, elaborando a teoria das 3 idades: a idade do Pai, a idade do Filho e a idade do Espírito Santo. As diferenças entre elas são as seguintes: a idade do Pai seria regulamentada institucionalmente pela sinagoga, a do Filho pela Igreja de Roma, e a do Espírito por uma igreja espiritual, sem hierarquia e normas institucionais definidas. Na idade do Pai, a liderança espiritual estava a cargo dos sacerdotes judaicos, na do Filho, aos clérigos da igreja, a do Espírito, pelos monges. A idade do Pai exigia esforço e muito trabalho para obedecer à lei. A idade do Filho exigia disciplina e estudos.
A do espírito exigia apenas contemplação e louvor. Os pressupostos cognitivos da idade do pai era ciência, ou seja, consciência das normas e prescrições. Os da idade do filho era sapiência, ou seja, sabedoria para interpretar a Bíblia. Os da idade do espírito eram intelectos, ou seja, o entendimento pleno das coisas espirituais. A teoria das 3 idades de Joaquim é nitroglicerina pura, mas parece que nem ele nem seus contemporâneos perceberam seu caráter explosivamente revolucionário. Por configurar uma espécie de historicismo teológico, relativizando a revelação divina para um determinado período histórico, as ideias de Joaquim são muito mais radicais do que as dos reformadores protestantes Lutero e Calvino. Muitos cristãos acreditavam que os preceitos do Antigo Testamento perderam a validade com o advento de Cristo, mas o radicalismo de Joaquim foi preconizar que os evangelhos não seriam eternos. Mais especificamente, o Novo Testamento perderia a validade em 1260, quando se iniciaria a Idade do Espírito Santo. A Idade do Espírito seria orientada pelo Evangelho Eterno, expressão que Joaquim retirou do seguinte versículo do Apocalipse. Vi então outro anjo, que voava no ápice do céu, com uma mensagem a anunciar aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e povo, um Evangelho Eterno. Não se sabe ao certo se Joaquim acreditava que esse Evangelho Eterno seria uma espécie de terceiro testamento escrito. O mais provável é que ele, inspirado nas palavras de Paulo, então veremos face a face, ou a letra mata, o espírito vivifica, imaginasse um evangelho não escrito, no qual as pessoas tivessem consciência imediata da verdade sem necessidade de qualquer interpretação hermenêutica textual. Mas um dos principais seguidores de Joaquim, um franciscano chamado Geraldo Borgo Sandonino, publicou em 1250 um livro chamado Introdução ao Evangelho Eterno, defendendo que os livros escritos por Joaquim, a saber, a concórdia entre o Novo e Antigo Testamento, a exposição ao Apocalipse e o Saltério de 10 cordas, seria o Evangelho Eterno. Geraldo Borgo foi ainda mais longe ao afirmar que Joaquim, Domingos de Gusmão, o fundador da Ordem dos Dominicanos, e São Francisco de Assis seriam os fundadores da Idade do Espírito. Por causa disso, seu livro foi considerado herético e ele foi condenado à prisão perpétua. A teologia de Joaquim era atrativa porque a sua Idade do Espírito não era uma época histórica qualquer. Era o milênio, os 1000 anos de ausência do mal, possibilitando uma evolução espiritual tão extraordinária que os fiéis não precisariam nem do clero, nem da igreja, nem dos sacramentos, nem das prédicas. O próprio Espírito Santo saciaria diretamente os fiéis com o conhecimento de Deus. Alguns seguidores de Joaquim afirmaram que o milênio seria a época do Papa Angélico, um Papa que uniria gregos e latinos, converteria os judeus e venceria os mouros, unificando o mundo na fé católica. Outros chegaram a postular a ressurreição de São Francisco de Assis para conduzir o mundo ao milênio. A existência de um milênio na Terra era uma hipótese muito atrativa para uma Idade Média, atribulada por tragédias e temerosa de um fim repentino do mundo. Para Everaldo Sescon, o culto ao Espírito Santo começou então a povoar as esperanças de multidões que ansiosamente aguardavam o seu advento e o triunfo definitivo da justiça. O alívio existencial da teologia formulada por Joaquim era o fato de ser uma alternativa aos pressupostos da teologia formulada por Santo Agostinho. Enquanto para o bispo de Hipona a perfeição religiosa era possível a qualquer época, para Joaquim ela só seria possível na Idade do Espírito. Para Agostinho, a verdade foi revelada com a encarnação de Cristo. Enquanto para Joaquim a verdade é revelada gradativamente na sucessão das 3 épocas. Em Agostinho, o fiel é um peregrino na terra e só lhe resta esperar o fim do mundo. Para Joaquim, o cristão pode se refrescar com o milênio antes de advir o juízo final. Em Agostinho, tudo é efêmero, menos a igreja. Para Joaquim, até a igreja e os evangelhos são efêmeros.
Por ir contra a ortodoxia vigente e inspirar movimentos de contestação à ordem eclesiástica, a Igreja, no Concílio de Latrão, de 1215, condenou o núcleo básico da teologia de Joaquim. Contudo, mesmo assim, ela teve uma influência profunda e duradoura no mundo ocidental. O professor Vicente Dobroruca afirmou que, como sistema profético, o joaquinismo tem revelado uma durabilidade recorde. Até o momento, nenhuma filosofia secular da história se lhe compara em longevidade. De fato, a religiosidade católica popular está permeada do pensamento joaquinita, como se percebe na devoção ao Divino Espírito Santo, muito influente no Brasil e em vários movimentos milenaristas que marcaram a nossa história, como Canudos, Contestados, Santa Dica, Pedra Bonita, dentre outros. Mas há quem acredite, eu estou falando especificamente do filósofo alemão Karl Lovitt, que o pensamento de Joaquim ultrapassou o âmbito religioso e influenciou ideias filosóficas. Ele disse o seguinte: a revolução que havia sido anunciado dentro da estrutura de uma fé escatológica e com referência a uma vida monástica perfeita foi retomada 5 séculos mais tarde por um sacerdócio filosófico que interpretou o processo de secularização em termos de uma realização espiritual do reino de Deus na Terra. Lovitt acredita que o esquema evolutivo de uma idade do Pai, passando por uma idade do Filho e culminando numa idade do Espírito, transfigurou-se e incorporou-se no pensamento filosófico e político moderno. Foi o caso da dialética idealista hegeliana, que postula que a tese é confrontada por uma antítese, resultando numa síntese. Aliás, a própria filosofia da história de Hegel, baseada na evolução da autoconsciência humana da liberdade, possui um esquema triplo, em que, na Antiguidade Oriental, apenas um se sentia livre, passando pela civilização greco-romana, em que alguns se sentiam livres, até chegar ao mundo pós-iluminista, em que todos se sentem livres. Na filosofia da história de Hegel, como em Joaquim, o reino de Deus se realiza no espírito. Foi o caso também de Augusto Comte, que elaborou a sua famosa teoria dos 3 estados, o religioso, o filosófico e o científico, similarmente às 3 idades de Joaquim. É muito semelhante com o joaquinismo a filosofia da história de Marx, que parte de um comunismo primitivo, um período sem desigualdade social, mas precário em recursos técnicos, que se deteriora numa sociedade de classe, os modos de produção asiático, escravista, feudal e capitalista, em que há abundância de recursos técnicos, mas extrema desigualdade social, até finalmente chegar à sociedade comunista, abundante em recursos técnicos e sem a desigualdade social. Foi por causa dessa semelhança que o filósofo alemão Ernst Bloch afirmou: Joaquim foi o primeiro a marcar uma data para o reino de Deus, para o reino comunista. Até o nazismo usou um arquétipo semelhante ao pensamento de Joaquim. Eles dividiram a história alemã em 3 fases. O primeiro Reich, de 800 a 1806, época do Sacro Império Romano Germânico. O segundo Reich, de 1871 a 1919. E o terceiro Reich, a época do domínio nazista. O Reich de 1000 anos, para usar uma expressão muito usada por Hitler. Parece que o filósofo Erich Wegelin tem toda a razão ao dizer que Joaquim criou o agregado de símbolos que governa a autointerpretação da moderna sociedade política até hoje. Mas pode ser que essa semelhança seja apenas uma coincidência. Vicente Dobroruca pensa em 2 possibilidades para explicar a existência de vários sistemas filosóficos e políticos semelhantes ao de Joaquim. A primeira é que as ideias de Joaquim são formadas por arquétipos simbólicos, a periodização com base em número 3 e a felicidade de uma época futura, com forte ressonância na cultura ocidental, o que explica a sua repetição posterior. A segunda é que as ideias divulgadas por Joaquim se espalharam e ficaram no ar,
e volta e meia são capturadas, talvez de modo inconsciente, por alguém. Seja como for, o pensamento de Joaquim, nas palavras do historiador britânico Norman Kahn, foi o mais influente sistema profético conhecido na Europa até o advento do marxismo. Além de ser o criador de um pensamento longevo e influente, não é descabido supor que Joaquim de Fiori foi o mais radical teólogo da Igreja Católica. Olá, se você gosta desse tipo de vídeo, você é uma pessoa diferenciada e inteligente. Então, venha fazer parte do clube, inscreva-se no canal. Eu sou o professor Eliezer e agradeço pela atenção.